Olá, hoje é o primeiro. Olá, bem-vindos ao primeiro podcast improvisado, né? Isso é, pá. Podcast da dinâmica. 2020. Resumindo aí uma frase. Dinâmica. Por que dinâmica? Eu acho que estamos a viver um momento especial na Change, porque encontramos a nossa, não digo a nossa essência, mas o nosso combustível para conseguirmos concretizar tudo aquilo que um dia sonhamos. E a dinâmica é o nome desse combustível. Algo que aconteceu naturalmente, sem esforço, e na brincadeira tornou-se então aquilo que hoje representa aquilo que nós somos. Dinâmica. Bom, é sabido por todos, né? Nós estamos a passar por uma realidade que o mundo tem atravessado. A gente contava, a gente sempre teve na base situações do gênero, ou um dos grandes objetivos da gente também sempre cabeu um dia se tivéssemos a passar pelo que estamos a passar hoje. Obviamente que quando começamos com esse sonho, sempre olhamos muito na perspectiva de fazer aquele papel que muitas agências internacionais faziam, que em momentos de crises, catástrofes, sempre foram os heróis para muitas das situações mundiais. E dentro da Constituição da Change havia sempre uma frase, um dos pontos principais era estar presente quando o assunto tem a ver com catástrofe, com os desastres naturais e mais do que isso com crises no mundo geral. E acho que a situação que o mundo vive hoje, para a Change foi a primeira vez que conseguimos olhar para uma situação em que sentimos como os verdadeiros soldados e em vez de nos trancarmos, sempre pensamos que esse é o momento, é para isso que começamos a fazer o que estamos a fazer e olhamos para o Covid-19 como uma guerra em que nós somos um dos principais soldados e acho que depois de tantos meses já conseguimos a entender que realmente é para isso que nós começamos essa missão. Então, para ti, o Covid foi positivo ou negativo? Falar que foi positivo talvez teria de respeitar muitas daquelas pessoas que perderam as suas famílias, muitas pessoas que ainda continuam a ter um impacto negativo. Não só pessoas, mas de um ponto geral, países e o mundo em si. Mas ao mesmo tempo foi uma grande oportunidade para sairmos da nossa zona de conforto e realmente começarmos a implementar aquilo que sempre foi a nossa missão, ser a mudança que queremos ver no mundo. E o Covid veio não para nos ajudar, mas para nos abrir uma porta e nos dar a oportunidade de mostrar aquilo que é a nossa essência, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa visão. E acho que tudo aquilo que queríamos fazer em anos, conseguimos fazer em meses, porque o Covid nos obrigou a se adaptar e a cumprir a nossa missão de uma maneira mais rápida, mais prática, mais dinâmica. Então o Covid, de uma maneira geral, veio não elevar aquilo que nós sempre fazíamos, mas acho que abrir as portas do mundo e da visão que tínhamos para o mundo todo. E nessa vertente, obviamente, que é positivo porque agora nos sentimos mais preparados, nos sentimos com uma tarefa ainda maior e acho que nada vai voltar ao mesmo. Nós podemos dizer que o Covid veio para testar se a gente realmente está bem estruturada ou está com as bases principais bem firmes ao chão para dar continuidade aos futuros trabalhos que possa ter, possam existir, aos futuros problemas que a gente tem como foco de resolver? 100%. Eu acho que o Covid veio também até para nós nos fazer perceber a dimensão e tudo aquilo que nós temos vindo a fazer há 5 anos. Eu acho que foi durante esse período do Covid que começamos a perceber que realmente estamos a fazer uma jornada magnífica, de muito esforço, e notamos que nesse tempo todo, que talvez o mundo não sabia que estava a ser feito, valeu a pena pela experiência que se ganhou, pelo o conhecimento, pela família que se criou,
E o Covid, sem sombra de dúvidas, veio nos fazer refletir e nos fazer entender que talvez temos em nossas mãos uma das principais missões, não só a nível nacional, como a nível continental. E acho que agora estamos mais preparados para enfrentar qualquer tipo de crise. Então, o Covid veio e acho que estamos a vencê-lo. Eu acho que estamos aqui a lutar muito do passado. O que a Change já conseguiu fazer? O que a Change já fez? Acho que a pergunta ideal mesmo agora é: qual é o next step da Change? Essa é a pergunta, the million dollar question, como os ingleses falam. Eu acho que estamos a viver um momento muito especial na Change, porque conseguimos encaixar todas as peças que faltavam, tanto a nível da base, como a nível da estrutura, e agora a nível da dinâmica. E obviamente que todos os passos que vamos dar agora vai ser muito na base do desenvolvimento sustentável e do impacto longo termo. E nesse tempo todo que tivemos aqui a fazer o trabalho por Covid, semanalmente, chegou um momento que entendemos a dimensão daquilo que é a nossa visão e os recursos que temos, principalmente a nível de capital humano, para realmente ser a solução de muitos dos problemas da sociedade. E o próximo passo é algo que, só de pensar já me traz muita alegria, porque foi um processo que jamais foi visto aqui na Change, um processo com muita participação. Foi um momento em que nós, enquanto mundo, procurava soluções de curto prazo, soluções que até o momento são as mais tradicionais. Nós nos fechamos, desenvolvemos ideias e tentamos encontrar soluções, dar voz naqueles que não estavam a ser vistos nesse período do Covid e tentar vir com uma solução que, ao nosso ver, é a mais viável para que futuramente, quando haver crises, as pessoas estão mais preparadas. Então, o próximo passo é a implementação e o lançamento dos nossos lavatórios Kids, que são os lavatórios para as crianças, que acho que vou esperar a próxima pergunta. Quer dizer que, em função do que se viveu com o Covid... A internet está a falhar. Em função do que se viveu com o Covid... Falou há pouco tempo que está a existir, está a nascer um novo projeto, né? Eu posso dizer que, ou posso afirmar, fazer-te afirmar, que a consequência do Covid fez com que a gente começasse a enquadrar aqueles que são os projetos, que são os programas, em função da nova realidade. Isso foi uma das origens desse novo projeto, que é falar. Não fica assim, não vai que não vai falar, mas vai falar. 100%. Eu acho que é necessário olharmos para a essência daquilo que deu raiz a esse projeto. E eu lembro que em abril, tinha um vídeo que estava circulando nas redes sociais de um miúdo que estava na sala com a mãe dele. E o miúdo falava: mamãe, toda hora corona. E eu, por acaso, olhei para aquele vídeo que estava a circular e tentei entender a razão por trás daquela atitude da criança. E percebi que o Covid tinha um dos segmentos da sociedade que mais estava a receber o impacto negativo do Covid eram as crianças. Não apenas porque as suas vidas pararam, mas porque não conseguiam entender o que realmente estava a se passar. E acho que, de um modo geral, todos nós falhamos naquilo que tem a ver com passar essa mensagem para a geração, que provavelmente seria a geração que ia levar essa mensagem para outras gerações. Então, fruto disso, sempre tentamos encontrar uma dinâmica de criar uma solução mais prática, mais sustentável, mais feliz, para tentar passar essa mensagem para esse segmento da sociedade, que são as crianças. E é engraçado porque todas as missões que fizemos durante o Covid, parece para cada missão havia um resultado maior. E olhávamos e falávamos: olha, eu acho que temos tudo. Acho que se nos fechamos e começamos realmente a pensar, agir, a falar, a fazer, provavelmente vamos conseguir alcançar grandes objetivos e, mais do que isso, conseguir resolver muitos problemas. E aconteceu a situação da escola
que havia aquela incógnita de que vão abrir, não vão abrir. Nessa vertente tentamos também e olhamos para esse projeto como uma solução para isso, para contribuir para a reabertura das escolas. Mas, do modo geral, é muito um sistema de inclusão. Do modo geral, é mais numa dinâmica de inclusão que nasceu a ideia de fazer lavatórios, e depois notamos que, por volta do sítio onde era o epicentro da pandemia aqui em Angola, havia muitas iniciativas boas que por acaso também contribuíram muito para aquilo que é o combate contra o Covid, mas no que diz respeito a práticas que estão aqui e vão ficar aqui para sempre, não havia um grande foco para as crianças. E notamos que a ideia dos lavatórios era algo muito tradicional. Vou fazer um lavatório para as pessoas lavarem as mãos, mas não tinha um significado, não havia uma conexão com os lavatórios. E nós tentamos vir com uma solução que as pessoas iam se conectar mais, tentar dar vida àquilo que é um lavatório, para as pessoas entenderem a importância dessa inovação. Foi nessa vertente que então decidimos sentar, nos fechar e vir com uma ideia maluca de como é que nós podemos criar algo que a criança, quando olhar, vai sentir que isso é meu, eu entendo a mensagem. Não preciso de estar triste quando olho para um lavatório. Não preciso de sair e estar triste quando olho para um lavatório. Foi daí que nasceu então a ideia de lavatórios puros para as crianças. Praticamente a Edilson já começou a falar do projeto, só que ainda está na Vamos tentar uma pergunta. É um pouquinho complicado e eu falo isso por várias vezes, né, que nós nos deparamos com crianças e é difícil nós conseguirmos passar uma mensagem triste, se posso assim dizer, com a responsabilidade, com o impacto e com aquilo que nós realmente queremos passar para as crianças, né, que é a informação correta, querer educar de forma divertida. É bem verdade que no nosso país há muita dificuldade de fazer isso, porque nós vemos uma cultura que temos que estar sério para conseguir passar uma mensagem. De que forma é que eu noto que tu falas de um assunto muito sério, talvez deve ter sido essa constante conexão durante a Covid, mas tu falas de um assunto tão sério, mas com uma vontade e ao mesmo tempo que passa a nos transmitir do tipo, nós estivemos, estamos a passar por isso, mas ok, tem solução para resolver. Qual foi a cautelazinha? Já para começar a contar do projeto, porque nós queremos ouvir o projeto. Qual foi a cautela que vocês tiveram de tornar um método educativo e ao mesmo tempo divertido, já que está a tratar de criança? Exatamente. Eu acho que quando... Grande pergunta já agora. Eu acho que quando o assunto é criança, requer uma maior responsabilidade e um maior envolvimento. E acho que a beleza desse projeto foi mesmo isso. A participação de cada um dos parceiros, cada um dos team members. Eu acho que antes de nós fazer o desenho do lavatório, tentamos ser todos crianças e entender como é que nós, como crianças, íamos tentar interagir com o lavatório. Então há um desenho. Há um desenho. Não faço muito. Alguém vai começar a desvendar aqui os segredos. Então, uma das coisas que nós fizemos foi o quê? Qual é o impacto? E tudo veio na base de uma pergunta. Como é que nós vamos fazer com que a luta contra o Covid-19 torne-se uma agenda divertida, sustentável, prática e eficaz para as crianças? E na base dessa pergunta começamos então a procurar essas soluções. E obviamente que fizemos uma pesquisa e esse projeto torna-se ainda mais importante porque até a nível internacional ainda não houve ninguém que pensou dessa maneira. Foi daí que falamos, ok, isso não pode ser algo só boom. Temos que sentar, temos que refletir, temos que agir, temos que fazer algo que nunca foi visto aqui na Change. Temos que criar uma dinâmica que tornou todo mundo dinamicado, como um dos membros diz. Mas nessa vertente começou com desenho dos team members que nem sequer sabem desenhar, alguns até estão aqui. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um desenho. Como é que o desenho vai parecer? Já agora, a primeira coisa que veio na nossa mente foi o Pinóquio. O Pinóquio foi o boneco que veio na nossa mente. E pensamos do tipo, qual o impacto que tu, como crianças,
ia sentir se tivessem a interagir com um laboratório em que a água está saindo do nariz do Pinóquio? Qual é? Qual seria o impacto que tu, como criança, que estás a ser obrigada a lavar as mãos para se prevenir de algo muito sério? Qual seria o impacto que tu, a interagires com um lavatório que representa aquilo que é o teu mundo, teria na maneira como tu recebes a mensagem? Imagina um lavatório em que a água está saindo do nariz do Pinóquio. E o Pinóquio foi a nossa referência. Não liguem. Faz parte da dinâmica. Mas e o Pinóquio foi a nossa primeira referência. Pensamos, tipo, acho que foi num sábado, numa sexta-feira, por volta das 12 horas. Pensamos na ideia e de repente, fomos à procura dos bonecos. E aqui na Change temos uma dinâmica muito forte, é o tá falar, tá fazer. Logo que vemos com a ideia, fomos à procura dos bonecos, encontramos os bonecos. Por acaso temos aqui quem é esse? O ursinho. Conhecem? Big Bear. Big Bear, ok, é o Big Bear. Acho que é o... Mas... Não, Winnie the Pooh. Não, Winnie. Ok, mas esses são um dos exemplos das madeiras que recebemos com alguns desenhos animados e obviamente que a intenção era então ganhar alguma inspiração daquilo que nos foi fornecido por um dos nossos parceiros e tentar então criar o design perfeito que representava aquilo que era a nossa visão. E acho que foi uma tarefa muito, muito boa, porque era tirar as ideias da mente para a prática. Mas obviamente que nós trabalhamos sempre em equipa, nós falamos sempre que the teamwork makes the dream work, o trabalho em equipa faz o trabalho acontecer. E essa dinâmica que criamos nos faz hoje em dia conseguir soluções assim. Chamamos os nossos técnicos, que também fazem todos parte da equipa, chamamos engenheiros, chamamos cartunistas, chamamos pintores, chamamos taxistas, não. Condutores, taxistas, bailarinos, crianças. Criamos um espaço em que cada um expressou aquilo que estava a sentir e notamos que a cada dia que passava as coisas estavam a andar. Do desenho para as ideias, de uma roda em que estamos a olhar para um tambor e ver como é que aquilo vai parecer, mete isso, mete aquilo. E o plano foi sempre uma maneira segura, uma maneira prática, mas uma maneira muito eficaz para passarmos a mensagem da prevenção contra o Covid-19. E o plano foi sempre, não podem ver a água, então vamos fazer o que? Vamos criar uma pasta, como se fosse um bebê aí para a escola, é nessa pasta onde está guardada a água. Não pode ter torneira, porque é para não ter um contacto. Então pensamos em todos os detalhes. E mais do que isso, acho que a verdadeira essência desse projeto é como cada passo ou cada parte houve uma interação muito, muito, muito forte. Desde a pessoa que desenhou a sentir, ela tem aquilo aqui, o desenho aqui para exprimir. E quando começou, fez maravilhas com os tambores, desde os engenheiros, que a cada dia cometíamos erros no nosso primeiro exemplar, todo mundo falou, isso não vai dar certo. As coisas começaram a andar, só para terem uma noção, e eu vou guardar isso para o resto da minha vida. Esse foi o primeiro desenho que nós fizemos. Nós não. Olha, essa tem um que eu nem quero mostrar. Apesar que o desenho está aqui, era só bola. Aí é melhor não mostrar. Mas o primeiro passo daquilo que hoje se tornou os tambores que nós vamos, desse projeto que estamos a lançar, foi esse desenho. Esse desenho que fizemos, quem fez por acaso foi o nosso maestro, que fez magia aqui. Portanto, querem conhecer, têm que vir para a Change, mas ele sabe quem é. Já agora, shout out Manduni. Mas foi assim que nasceu a ideia. Então, isso foi algo que, por acaso, parece algo simples, mas a história que tem esse desenho só nós que vivemos, sabemos o impacto que isso teve. E depois começamos a desenvolver as ideias. Ok, vamos fazer um desenho em que a torneira, a água sai do nariz do Pinóquio, mas para além disso, mais que as crianças vão tirar daí. Então, por volta do tambor, fizemos desenhos animados
com as mensagens que queríamos passar do distanciamento social, do uso da máscara, de lavar a mão toda hora. Então foi daí que nasceu a ideia dos lavatórios Kids. E essa é a pasta a que eu me referia. Essa é a pasta. E numa primeira fase pensamos em fazer com 3 desenhos animados. E obviamente que isso também fez com que nós fizéssemos uma mini pesquisa. Quais são os desenhos animados de maior referência? E todo mundo votou para Ladybug, para o Mickey Mouse. E obviamente que tínhamos que manter o Pinóquio, porque o Pinóquio foi a nossa ideia inicial. Mas esse é apenas o princípio. E acho que... só chorar aqui. mas já acho que... Yeah. Não vamos estragar. Não Não estragar. vamos estragar. Gosto, mas acho Vamos deixar respirar um bocado. Vamos deixar respirar um bocado. Não é hora quente, mas Mas agora, Edmilson, tu falou-se tudo certinho, né? Achas que a forma de educar de maneira ilustrativa, porque eu acabei por perceber, muitas crianças ainda estão na idade de início de ir para a escola, ainda não sabem ler e tudo mais. Esse detalhe de educação ilustrativa teve envolvido ou surgiu em prol do desenho? Foi dessa forma ou essa essência que vocês quiseram transmitir, não só para as crianças, porque agora eu vou olhar para um dos grandes problemas que temos no nosso país, que é a questão da alfabetização. Existem aquelas pessoas que não sabem ler, já agora as que mais sabem, um segundo projeto que é educar as pessoas que não sabem ler, escrever com ilustrações, né? É dessa forma que a Change acautelou o detalhe de passar a educação, que tem sido difícil de se passar. 100%, até porque, obviamente, que numa primeira fase o plano foi sempre, e o objetivo principal foi sempre esse aspecto da educação. Nós notamos que os tambores que estavam a ser distribuídos, não havia um aspecto diferente, não havia um aspecto em que as pessoas se conectassem com os tambores. E é por isso que tentamos, obviamente, os tambores que mais eram feitos, vi com algumas ideias que é para fazer daqueles tambores dos adultos algo mais educativo, em vez de ser um mero tambor de cor verde ou vermelha ou preta. Podia ser um tambor com mensagem, com nomes de pessoas históricas, para criar uma verdadeira dinâmica educacional. E, obviamente, com as crianças, como sentimos que aqui não havia uma inclusão no que diz respeito à educação sobre a prevenção, então notamos que não seria algo perfeito usar o que hoje em dia todos os pais usam como parte da educação dos seus filhos, que são os desenhos animados, que são as televisões, que são essa ilustração. Então foi muito na base disso que tentamos usar disso uma oportunidade para educar as crianças, e acho que os desenhos em volta fazem parte disso. É mesmo para passar a mensagem, porque uma coisa é você falar, tens que lavar a mão toda hora. Outra coisa é você, como criança, saber que no lavatório tem o teu boneco favorito a lavar a mão, tem o teu boneco a usar máscara. Isso em si educa e te faz conectar mais com aquilo que tu estás a usar, que é um lavatório. Então a educação sempre esteve no coração desse projeto, e acho que numa segunda fase o plano é mesmo esse, é fazer uso daquilo que são essas déficits a nível do sector da educação e tentar ver então se ajudamos, até porque disse, o objetivo também é contribuir com que o sistema educacional não fique parado por muito tempo, e que se isso pode ser um instrumento que é para passar a mensagem que falta, então vamos utilizá-lo nessa vertente. Temos que aquecer um bocado só a minha pergunta para criar só um bocado de, não vou falar polêmica, mas só para sentir um bocado a diferença. A colega disse que é um grande problema aqui no nosso país é a alfabetização aqui. Então acho que a grande pergunta que todo mundo tem é: a Change está aqui para ajudar só o povo ou para ajudar tudo que tem a ver com o povo? Não vou falar em outras maneiras, mas acho que quem entendeu, entendeu. Dinâmica bem rija. O vosso bem intencional. Obviamente que a Change é uma ONG internacional, e desde então sempre primou muito por aquilo que é o que nós como jovens sentimos e sabemos que é a nossa missão no mundo. E obviamente que acho que todos nós nascemos em Angola por uma razão,
e devemos então fazer sentir essa oportunidade ou esse prazer de nascer nesse país. E acho que a Change, desde sempre, primou muito por mostrar a todo mundo que aqui é algo diferente. Aqui não se fala, aqui faz-se. Aqui não se aponta dedo, aqui encontra soluções. Então, tudo aquilo que tem a ver com os problemas que o país vive, com problema que não apenas Angola, mas o continente em si, porque nós temos um estatuto internacional, e acho que pensar em Angola seria até injusto para aquilo que temos feito em outros países, mas o bom filho começa sempre em casa e temos dado o maior apreço ao nosso país, mas ainda assim eu acho que estamos aqui para fazer os dois. É isso que estamos aqui para fazer. Os dois sendo. Ajudar o povo e fazer com que tudo que nós criamos seja a solução daquilo que tem a ver com o povo. Bem mal. Dinâmica. Mas estamos muito focados no projeto, que é algo que acho que veio para dar uma outra luz ao sistema de educação, né, que nós vivemos a nível nacional. Uma das grandes preocupações dos pais, e acho que esse é a grande base que faz com que o Ministério da Educação não volte a abrir, né, o sistema de ensino, é saber que as crianças na escola não terão a mesma atenção que estão a ter em casa. Né? Olhando para o projeto, acho que elas vão encontrar praticamente a voz materna ou paterna nos tambores, né? De forma ilustrativa, porque elas sabem, vem cá, vem lavar as mãos e tudo mais, e ainda vai compensar no momento de brincadeira que elas estão a ter em casa por excesso, porque os bonecos agora vão na escola falar. Mas agora vem aí um outro ATT. Uma das grandes dificuldades que nós temos dentro das nossas escolas é que muitas das pessoas que lá estão também não estão preparadas para manter essa educação que essas crianças já trazem de casa. Como é que a gente pretende salvaguardar com os tambores? Vai ter uma formação? Vão explicar a utilidade delas? Haverá alguém que vai explicar a implementação? De que forma é que a gente está aqui a manter a dinâmica? Dinamizar. Dinamicar. Sem pancadas. Olha, uma das coisas mais grandiosas e maravilhosas que temos aqui na Change é que nós não fizemos nada pensando muito no imediatismo. Tudo aquilo que nós criamos ou pensamos e executamos é na base daquilo que são as nossas visões sustentáveis, as nossas missões a longo termo. Por isso, quando nós falamos que isso é algo que está aqui para ficar, é porque temos a noção de que daqui a mais 5 anos as pessoas vão começar a relembrar e a utilizar tudo aquilo que são as iniciativas dos lavatórios para as crianças. Então, nessa vertente, obviamente que os tambores vão vir com um pacote completo. Um pacote completo que inclui também essa preparação, essa implementação, esse ensino de base. Nós aqui na Change temos nossos palhaços que também vão fazer parte desse projeto que é para passar a mensagem e fazer esse processo de ensinamento com os professores e com os estudantes também. Mas mais do que qualquer coisa, nós gostamos de fazer projetos que envolvem as pessoas locais. E nesse aspecto estamos a falar das escolas. Então é impossível nós implementar um projeto desse sem contar com o apoio, com a participação das pessoas de que tutelam essas áreas. Então nessa vertente nós estamos preparados e estamos a preparar todas as condições necessárias para que o processo da implementação do projeto seja eficaz, seja prático e seja sustentável. E nessa vertente vamos sim incluir os nossos palhaços que já vão conosco nas nossas atividades, o nosso time que já faz parte, já tem feito muito trabalho a nível do ramo para as crianças, que é para implementar na base da formação dessas escolas, na base do acompanhamento, até porque somos nós que estamos a implementar os tambores, então vamos ter que acompanhar a utilização desses tambores. E nós estamos aqui a falar de um projeto que provavelmente vai envolver financiamentos grandes e nessa vertente a base de dados também vai sair desses sítios e nessa vertente nós queremos ver o impacto positivo
e sustentável desses tambores. Então, para todo mundo que adquirir esse tambor, tanto a nível pessoal como a nível coletivo, vai fazer parte dessa base de dados que nós, como Change, vamos ter para acompanhar o impacto desse, que achamos que vai ser uma iniciativa que vai revolucionar a imagem negativa que a luta contra o Covid tem sido lançada para fora. Eu como tenho pouco tempo, eu só tenho mais uma pergunta. Falamos muito da organização da Change, dos efeitos que pode ter, ajudar ou não ajudar o país. Eu, como sigo a Change, não sou dentro, mas também fora. Eu sei que um dos projetos que a Change tem é uma aldeia digital. E quando eu penso na palavra aldeia, eu não penso numa coisa pequena, porque de onde eu sou, uma aldeia é mais do que muitos lugares aqui em Angola. Então, vendo o que se passa no mundo hoje em dia, vendo as coisas que podem acontecer de noite para dia, de dia para noite, né? Quais são as coisas que tu achas que, quando começaste o teu projeto da aldeia digital, e disseste não, tem que ser A, B, C, D, quais são as coisas que tu ias pegar e agora vais falar, não, o A tem que mudar isto, o B tem que mudar isso, o C pode mudar isto, mas o D pode continuar-se porque isso já desde o dia do início, que até agora, com estas mudanças mundiais ou não, isto sempre vai voltar da maneira que tem que ser. Boa pergunta. Primeiro Falar da aldeia digital provavelmente ia nos levar uma semana, um mês, porque é um projeto que temos estado a trabalhar há anos, para falar de algo que, numa frase, eu diria que será um dos maiores legados da Change, como ONG. E já começamos a dar passos grandes nessa vertente, e acho que esses são daqueles projetos que, em vez de falar, a pessoa tem que mostrar, e é nessa vertente que não vamos dar muita informação sobre isso, vamos falar o que está a acontecer, mas obviamente que nós, como Change, temos estado a aprender cada vez mais e, consoante o tempo, tudo aquilo que era a nossa visão a nível pequeno começou a crescer cada vez mais. Quanto mais missões fazíamos, quanto mais experiências começamos a adquirir, maior a visão foi se tornando. E se de um mini projeto de contentores digitais para o ramo da educação, de um mini projeto de escoadora, tipo um processo de escoação, os produtos que estão a ser produzidos aqui chegaram até no Ocidente, de um mini sistema de saúde para implementar nas zonas rurais, tudo isso junto deu início, deu origem dessa aldeia digital. E obviamente, consoante o tempo, temos estado a adaptar algumas coisas. E a beleza é essa, é o facto de nós não estamos a pensar que temos todas as soluções e estamos sempre de coração aberto, que é para tentar adaptar consoante aquilo que tem sido as dinâmicas mundiais e locais. Eu acho que mesmo até esse projeto como um todo, fará parte também da aldeia digital, e a Change sempre teve uma visão muito no destino, não muito na jornada. Tudo aquilo que nós estamos a ver hoje, nós já vimos isso 5 anos atrás. Então, talvez o impacto do Covid naquilo que são os projetos da Change não tem muito impacto. Por quê? Porque a Change já estava a trabalhar numa plataforma digital para mandar os donativos para aqui. Então, esse processo todo, nós já não estamos no princípio, já estamos no médio ou no meio. E nessa vertente, obviamente que, graças a Deus, as nossas ideias, as nossas missões não vão parar e não precisamos de mudar muita coisa, porque tudo aquilo que nós temos como ideia vai em conexão com aquilo que são as novas dinâmicas mundiais, tanto a nível do meio ambiente, a nível da educação, a nível das novas tecnologias, a nível da inclusão. Então, até então, não tivemos que fazer muitas alterações. Esperamos que continuemos com essa visão ampla para pensar sempre 5 passos além. Eu ouvi dizer tanto de mãos abertas. O que quer dizer estar de mãos abertas? Eu já ouvi muitas histórias a PSC, estão de mãos abertas. Estou de mãos abertas. Fiquei mais velho de mãos abertas. E Até só para hoje. complementar, desculpa interromper.
falou-se, eu posso botar aqui para do falou-se do principal, o lançamento do projeto, que tem a ver com os lavatórios. Agora tocamos na aldeia digital. Daqui a pouco vai ter apresentação de novos projetos. Não estou a ouvir. E não lançar. Claro, exato. Olhando para todos esses projetos, Edmilson, é lógico que a gente, sendo uma ONG, né, não tem um produto que gera receitas, que gera movimento econômico. Está na base de financiamentos, de apoio, de donativos, de que forma? É setor aberto. Tem a ver com isso, a gente está aberta para receber financiamentos, apoios, donativos. Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente pretende, por exemplo, implementar os lavatórios? Há muitas escolas a precisar desses lavatórios, há muitas comunidades à espera da aldeia digital para educar os filhos e tudo mais. Como é que esse está aberto? Mãos abertas é só nós chegar e dizer bom trabalho, ou mãos abertas significa estamos aqui para fazer, mas qualquer ajuda queremos entender o que é mãos abertas. Olha, até então o nosso maior recurso tem sido o coração, que nos fez sobreviver esses 5 anos, mas obviamente que agora entendemos de uma vez por todas que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Acho que nós fomos escolhidos para cumprir essa missão que tem uma importância grandiosa. E nessa vertente, quando estamos a falar de projetos como a Aldeia Digital, projetos como o Projeto Luz, projetos como os próprios lavatórios, já estamos a lidar com uma dinâmica de liquidez de outro nível. Mas de um modo geral, obviamente que nós, como ONG internacional, até então recebemos muito apoio de muitas instituições e empresas internacionais, como a Nike, Adidas, Mercedes, Primark, Manchester United, Close to Order, British Judos. A lista é longa, mas até então nós sempre queríamos fazer o quê? Nós sempre pensamos em revolucionar a ideia de ser solidário. E nessa vertente sempre fizemos muito na base de dar aquilo que for possível e nós vamos trabalhar com aquilo que nós podemos trabalhar. E sempre fizemos as pessoas entender que com ou sem a ajuda delas, a Change ia conseguir fazer aquilo que quer fazer, seja a uma escala mais pequena ou não. Mas obviamente que agora acho que já não temos mais tempo para nos escondermos, porque nós não estamos a brincar de ser sério, estamos a ser sério. E nessa vertente tem que se organizar e já começamos a fazer esse processo. E obviamente que estamos a lidar com financiamentos e estamos à procura de financiamentos de uma dimensão mais ampla, para que implementamos então muitas dessas ideias. Então, quando falo estamos abertos a parcerias, estamos abertos a financiamentos a nível internacionais, como por acaso o início do projeto. O salário do clássico. Por acaso o projeto de lavatórios, vai também nessa vertente. Notamos que chegou a hora então de criarmos essa dinâmica em que as pessoas já acreditam em nós, já entendem que aqui há realmente uma verdadeira iniciativa, uma missão clara e concreta e prática e sustentável acima de tudo. Então nessa vertente estamos abertos para aqueles que estão a sentir com ciúmes de verem nós a trabalhar com companhias como a Mercedes, que está aqui a mim atrás. Não sintam com ciúmes, porque estamos abertos para mais parcerias, tanto a nível local como a nível internacional. A nível local agora estamos a dinamizar aquilo que eram as parcerias que não havia antes, como a LTI, Sogeste, Maiesk, são várias. Água Gira está aí conosco. Então são vários as pessoas que têm estado a mostrar a intenção, mas nós queremos mais do que a intenção, é realmente a prática. Então meter a lapiseira no papel e que atinge agora. Essa lapiseira no papel é assim, na cheque. É movimentar a liquidez.
é movimentar a liquidez para que o nosso objetivo, tanto a nível coletivo como a nível mundial, seja concretizado. E acho que o momento é agora, e estamos preparados e estamos abertos para criar a verdadeira dinâmica que faltava para conseguirmos então implementar nossos projetos de uma maneira mais sustentável. Então, as portas estão abertas para os financiamentos dos projetos, para o apadrinhamento dos projetos, para voluntariado, para parcerias, para experiências. E outra coisa, a Change aqui em Angola não está aqui para ser uma mera ONG. A Change está aqui para criar um modo de vida. Aqui na Change não vai se fazer apenas solidariedade. Aqui vai se viver, aqui vai se aprender, aqui vai se fazer yoga, vai se plantar, vai se fazer exercício, vai se dar aula de inglês, vai se fazer tudo mais. Acabaste de falar mais um projeto da China. Eu estou aqui, esse tempo estamos sentados, eu abri aqui o motor e eu fiz uma pergunta. Tem alguém que tem uma pergunta para o diretor? É só uma pessoa até agora que respondeu. Ezequiel Maninho. A pergunta dele é: como é que vai se ajudar a logística da Change? Ei! A logística, a dinâmica. Obviamente que nós temos uma dinâmica muito rural e que tem sido a razão pela qual essa palavra dinâmica se tornou então uma curiosidade para muita gente, porque o nosso mundo é no campo, o nosso habitat é no campo, e a logística é sem sombra de dúvida o coração daquilo que são as nossas práticas, os nossos projetos. E obviamente que se em 2016 estamos a movimentar carros bem pequenos, hoje em dia estamos a movimentar contentores e caminhões. E obviamente que nessa vertente de também tentar inovar a nossa dinâmica e fazer com que nós, como Change, que mandamos contentores todos os anos para Angola, e não só, começamos então a criar uma dinâmica mais prática para o trabalho no campo ser mais eficaz. Foi daí que nasceu o nosso aplicativo Dora. Então, para o pessoal da logística... Mais outro projeto. O Dora é, sem sombra de dúvidas, uma inovação que vai revolucionar o nosso trabalho. E, mais uma vez, foi um exemplo de que agora as coisas mudaram. E eu disse, numa das últimas atividades que fomos, eu tive uma metamorfose, porque notei que os 5 anos valeram a pena, mas chegou a hora de avançar, porque o voo já subiu. E o Dora também foi um projeto em que a participação e o envolvimento de todo mundo foi único. Pessoas que não se conheciam, a interagirem ideias diariamente, e nasceu algo que foi, é difícil de explicar. Então, um grupo de estudantes da Imperial College London decidiu então escolher uma causa para apoiar e escolheram a Change. E nessa dinâmica de entenderem qual era um dos maiores problemas que a Change tinha, notaram que a situação dos contentores, a interação com os doadores, era algo que nós precisávamos de muito apoio, e criaram esse aplicativo Dora, que Dora porque um dos rapazes é francês, e as outras 3 raparigas, uma é da Coreia do Sul, outra é de UK, e Hong Kong, sim, uma é de Hong Kong, esqueci de onde é que... Esqueci, olha, mas conclusão, eles estavam a tentar falar doador em português. Obviamente eles não falam português. Estavam a tentar encontrar a palavra dona, que em português é doador, em português. E quando meteram no Google Translate, dona, apareceu doador. E eles não estavam a conseguir falar doador. Então o doador ficou Dora. E colou. Quando eles mostraram... O Dora da Explorer, porque a Change está a explorar o mundo. Exatamente. Quando eles mostraram o nome, Falei, não muda. Fica assim. É mesmo Dora, fica Dora. Então, o Dora veio para revolucionar o nosso trabalho, que vai começar a entrar em ativo o próximo mês. E é uma app que conecta a família Change como um todo e conecta mais a participação dos doadores. O doador pode seguir o processo da sua doação desde a sua casa até a distribuição, acompanhar o processo da... E esse aplicativo estará disponível a nível internacional? Exato. Nós aqui para poderemos estar baixando o aplicativo? Numa primeira fase, obviamente, como o epicentro daquilo que tem a ver com as dinâmicas de doação é no Reino Unido, então a dinâmica a nível do Reino Unido ou do Ocidente
é diferente da dinâmica a nível daqui do campo, da nossa dinâmica local aqui, porque aqui nós recebemos, temos que armazenar os donativos, então estamos agora a ver uma maneira de implementar várias línguas dentro do aplicativo, de implementar essa dinâmica de lá para aqui também, e obviamente que é um processo longo, mas numa primeira fase a dinâmica é muito essa. As pessoas que estão a doar acompanham todo esse processo, a equipa como um todo tem um login e fazer então essa interação. Obviamente que também terá uma hierarquia dentro do aplicativo, em que, por exemplo, o diretor-geral tem acesso a praticamente tudo. O diretor da logística tem acesso à área dele. Então é algo bem formalizado que vai fazer com que a Change dinamize tudo a nível digital. Tem alguém aqui muito calado. Eu sou líder da técnica. Eu sou um técnico, só fico já controlar. Nós ficamos em 5 minutos. Então, Wilson, já para terminar a minha parte, eu fico muito preocupada com muitos projetos, e agora vou desfocar um pouquinho da Change, mas muitos projetos que são implementados a nível nacional, cá em Angola, que são projetos brilhantes, são projetos promissores, projetos que são de grande necessidade para a sociedade, que muitas das vezes até são implementados, mas nós encontramos esses projetos totalmente destruídos porque não há um acompanhamento, não há manutenção. De forma que a Change está a precaver, voltando agora um bocadinho para aquilo que é o lançamento do próximo bebê da Change, né, que são os lavatórios, de forma que a gente está a precaver, né, eu tomo precauções para que as manutenções e que esse projeto seja um projeto viável. Como é que vai ser esse acompanhamento? O acompanhamento ficará depois sob responsabilidade de quem vai receber eles, ou a Change já salvaguardou uma equipe técnica que vai passar periodicamente para manter esse projeto vivo? Grande pergunta. Obviamente que nós como Change... Acho que perguntaste muito leve. Não tem muito leve. Então, Para terminar, Costa, tem que ir para o fogo. põe fogo Costa. Vocês vão para a escola sozinho ou a mamãe vos deixa na bola? na costa. Olha, aqui na Change nós sempre criamos um ecossistema de projetos que tem como a sua essência muito algumas das coisas que fez com que muitos projetos não avançassem. Nós tentamos sempre quebrar aquela ideia da dependência e obviamente que quando fizemos trabalhos do gênero é necessário mais do que qualquer coisa, não apenas dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescarem. E nós não queremos aqui ser os gênios de todas as soluções, e acho que provavelmente a nova geração vai vir com soluções ainda mais práticas que vão levar a cabo as nossas ideias principais. E, como disse, isso é um compromisso. E nós, como Change, temos estado a levar tudo aquilo que são esses projetos como uma verdadeira missão, uma verdadeira guerra, em que tem que ser cumprida do princípio até o fim, para celebrarmos tudo aquilo que nós chamamos como Change One's Life. Então, dentro da própria Change, na estrutura que temos pessoas dos projetos que têm como tarefa, e até porque ganham para isso, acompanhar esses projetos do princípio até o fim. E nessa relação que temos, tanto a nível internacional como a nível local, não nos dá espaço para falhas, mas ao mesmo tempo, uma vez que queremos ser diferentes, temos que realmente fazer as coisas diferentes. Então, tudo aquilo, obviamente que não somos perfeitos e vamos assim assumir tudo aquilo que foram erros da nossa parte, mas até então a nossa dinâmica foi muito nessa da participação, do envolvimento, e temos sim uma área técnica que vai fazer parte desse acompanhamento, mas pretendemos também dar então, não dar o peixe apenas, mas também ensinar as pessoas a pescarem, e esperamos que talvez se nossos projetos de lavatórios são a iniciativa de uma solução, que depois outras pessoas pensem em outras soluções, principalmente as pessoas que estão a fazer o uso, para que as soluções sejam ainda mais práticas, mais sustentáveis, mais eficazes. Mas acho que na Change, enquanto haver coração, haverá sempre solução. Então é nessa vertente que... Já estive aqui, já espalhei muitas folhas aqui, funciona muitos projetos, não vamos gastar muito do teu tempo. Uma mensagem, não só para o jogo angolano, porque a Change é uma coisa internacional, mas para qualquer cidadão, para o mundo, qualquer ser humano. Sim, antes de eu poder responder isso, eu posso fazer só uma pergunta assim rápida. Quando é que será o lançamento do projeto?
Está a sair. Enquanto falamos, está a sair. Está a sair. Está a sair. Acho que está a sair agora. Enquanto falamos, está a sair. Vamos agora. Não, BBC. BBC África. Enquanto falamos, está a sair agora. No link abaixo está aí tudo. Está a sair, está a falar, está a fazer. Está a falar, está a fazer. O projeto está a sair agora. E a frase que deixa. Soluções. Pensar local e agir internacional. Não. Pensar internacional e agir local. É por isso que é o BBC. Então, pensar internacional e agir local. Soluções locais para problemas globais. É por isso que escrevemos a BBC. A mensagem que deixo: nunca desista do vosso sonho, saiam da vossa zona de conforto e façam a vossa parte, porque se não fizerem a vossa parte, mais ninguém fará por nós. Começa a onde estás, como podes, com quem podes, seja a mudança que queres ver no mundo e estamos a 10 km do sonho africano. Vamos!